Seguimos com destaques internacionais porque o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, fez uma visita fora da agenda aos Emirados Árabes Unidos, onde se reuniu com o presidente emiradense Mohammed bin Zayed. Então nós temos aqui no estúdio o cientista político André Leist, especialista em relações no Oriente Médio. André, seja muito bem-vindo. Conta pra gente qual o interesse desses países, Israel e Emirados Árabes, em fortalecer essas relações. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, Israel fez a paz com os Emirados Árabes Unidos há menos de 2 anos e já assinaram um acordo de livre comércio de 10 bilhões de dólares. Os Emirados Árabes Unidos estão muito próximos do Irã, são inimigos do país persa, do regime dos ayatolás, e eles têm medo também do programa nuclear iraniano. Então, consequentemente, as relações Israel e os Emirados Árabes Unidos se fortalecem no meio das tensões de um possível não acordo nuclear com o Irã e na continuação do programa nuclear iraniano, que é um programa ilegal, que fabrica aí mísseis intercontinentais balísticos e apoia grupos terroristas ao redor da região. Então, natural que países como Israel, outros países como Bahrein e outros países aliados dos Estados Unidos e do Ocidente se fortaleçam entre si naquela região para, sim, se colocar frente à ameaça iraniana. Agora, como essa aproximação acaba influenciando o Oriente Médio como um todo? O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente está, na verdade, vivendo um novo Oriente Médio, né? Já dizia o então presidente de Israel, Shimon Peres, um novo Oriente Médio, e falava isso há 15, 20 anos atrás, realmente se tornou uma realidade hoje em dia. A gente tem países moderados, sunitas, que são aliados dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e Israel também, unidos contra grupos terroristas e países falidos. No caso, a gente está falando do Irã, países como o Iraque, eventualmente agora o Afeganistão com o regime do Talibã e os grupos terroristas que dominam regiões, Estado Islâmico, Daesh, Hamas e Jihad Islâmica em Gaza, Jabhat al-Nusra na Síria, El-Shabaab e outros grupos que são financiados por regimes como o iraniano. O que a gente pode esperar é que daqui a 20, 30 anos vai ter cada vez mais acordos comerciais, mais acordos de cooperação internacional, eventualmente uma aliança de proteção, uma espécie como uma OTAN do Oriente Médio, que colocaria esses países aí em uma aliança estratégica militar. Isso é sem precedentes se a gente voltasse 50 anos atrás na história, onde Israel era o principal inimigo desses países. Hoje, Israel está se tornando o maior aliado desses países. Agora, André, conta pra gente, esse acordo comercial entre os dois países pode, de alguma maneira, beneficiar o Brasil? Com certeza. A gente está falando de duas potências no Oriente Médio, né? Os Emirados Árabes é um dos maiores países mais ricos, mais poderosos da região, mais ricos do mundo em renda per capita. Israel é um polo de tecnologia, de inovação, de ciência, de pesquisa e desenvolvimento. O dinheiro do Golfo Pérsico, junto com a tecnologia e a ciência e o sistema educacional de alta tecnologia de Israel, pode fazer com que aquela região se transforme na nova China, na nova Índia, no que a gente chama dos grandes tigres asiáticos, são os tigres do Oriente Médio. E com certeza a América Latina tem muito a se beneficiar dessas relações. Os assuntos do Oriente Médio sendo analisados por André Leist, o nosso comentarista, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News.